Aqui vamos para o exercício 2. Considerando a figura, obter as correntes tal, tal e tal, tal. Efetuar balões de potência, que eu não vou efetuar, porque demora muito. Esse até não demora muito, dá para fazer. Que é só 3 resistores. E calcular o valor da potência consumida fornecida. Usar a lei de Kirchhoff das tensões dos nós. Solucionar o problema. Bem, aqui esse é um circuito diferente no modo de solucionar, em que pode ocorrer Frankenstein desse circuito, ou seja, circuitos híbridos com partes assim e partes diferentes. Quando o circuito precisa de uma cor diferente, ele não tem resistores aqui dos lados, como está assim, ou poderia não ter um resistor aqui embaixo, onde está o de 12, ou de 6, ou de 3. Quando ele não tem resistores assim, fica ruim para a gente fazer um nó, tá? Chamar esse nó A, chamar de nó A. Imagina que eu fosse fazer um nó desse cara aqui, ó. Eu ia chamar de nó A e ia botar nó A, aqui ó, VA, nó A, VA, 1/12. Mas para esse cálculo dar certo, eu preciso de contribuições de outros nós também. Essa é a jogada da lei de Kirchhoff das tensões dos nós. Se tu não tiver contribuição de outros nós, ferrou, não dá para fazer o cálculo. Tem que ter contribuição de outros nós no cálculo. Ou tu arranja um super nó. Nesse caso, a gente não tem contribuição de nenhum outro nó, porque não tem resistor aqui, não dá para mim chamar esse nó de B. Não dá para mim chamar esse nó de B e falar menos VB 1/6. Não. Porque se fosse isso, teria que ter um resistor aqui, ó. O resistor teria que estar ligado ao nó A para ele ter uma para o nó A ter uma contribuição dele. A gente está analisando o nó A. O nó A não está ligado ao resistor de 6, não está ligado ao resistor de 3. A única coisa que ele está ligado é a fonte e de 12, olhando para uma primeira análise. E não tem resistor aqui, não tem resistor aqui, então esse cálculo seria inviável de fazer. Mas esse é um caso à parte. Como ocorre essas situações que eu falei para vocês? De não ter resistor entre os nós aqui, entre as cruzinhas aqui, entre os T's, e não dá para fazer as contribuições de um nó e de outro, a gente cria um super nó. O que é um super nó? Sempre quando tiver uma configuração desse jeito aqui que vocês estão vendo, que eu comentei, a gente cria um super nó, em que esse nó aqui vai ser o mesmo nó que passa por aqui, que passa por aqui, que passa por aqui, que passa por aqui, que passa por todos os lugares aqui. Vão ser todos o mesmo nó. Ou seja, aqui nesse nó vai ser nó A também, e nesse nó vai ser nó A também. É o único jeito de resolver. E quando aparecer circuitos com partes parecidas com essa, em circuitos mais complexos, vocês vão ter que adotar a mesma medida. Se vocês verem essa configuração aqui, cria-se um super nó. Então, como é que fica o nosso cálculo? Nosso cálculo fica assim, ó. Nó, o VA é igual a 1/12 mais 1/6 mais 1/3 igual às correntes. Como o 7 está entrando no nó, a setinha está apontando no nó, então 7 é positivo.
Lembre-se da regra. Quando entra no nó é positivo, quando sai é negativo. E também esse 7 está entrando no nó. Setinha apontando para o nó é positivo. Agora é só resolver. Vou pegar aqui a calculadora. Fazendo o cálculo aqui, sugiro que façam também. 583 mili. 83 mili VA. Mili, para quem não sabe, é na menos 3. Retomando isso. A gente só usa a notação de 3 em 3, de menos 3 em 3 na área da elétrica e eletrônica. Muito difícil ver outra notação que não seja de menos 3 em 3. É tudo mili, micro, nano. 14. Agora eu passa para o outro lado, dividindo. Estava multiplicando, passa dividindo. – 24 volts. Vamos ver. Não falou ali o valor. Vamos ver aqui, fazer a prova real na minha calculadora. 24 sobre 12. 2 amperes. Eu vou fazer os cálculos para vocês. Só estou fazendo prova real aqui. 24 sobre 6, 4 amperes. Tá. Aqui dá aproximadamente 24 volts. Como nós temos a tensão e nós temos as resistências, todos os valores aqui vão ser 24 volts, aqui nesses nós. 24 volts aqui, 24 volts aqui, e a mesma coisa aqui, 24 volts. Agora é só a gente pegar esse valor e dividir pela resistência que nós vamos ter a corrente, porque V é igual a R vezes I. Corrente V sobre R. Agora eu vou só passar para aqui, para cá. O sentido de corrente está certo. Aqui o sentido de corrente indicado aqui está certo, então vai ser positivo o sinal da corrente no nosso resultado. Se fosse para cima seria diferente, porque a distribuição ela é geralmente assim, vai para cá, 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 vai para cá. Como é um circuito mais bruto assim, sem resistores entre os nós aqui, por assim dizer, então segue-se essa regra.
Vamos ver os valores aqui. 12, 6 e 3. Que vai dar, respectivamente, 2 amperes, 4 amperes e 8 amperes. Agora vamos fazer o balanço de potência. Esse balanço de potência que eu vou fazer é igual para todos, ok? É igual para todos os circuitos. É a mesma ideia que tem que fazer. Vou fazer só uma vez porque esse circuito é bem curtinho. Aqui é um circuito mais simples, então ele vai só estar fornecendo, potência não vai estar consumindo. Eu não me lembro da regra exatamente de como é em circuito dos nós, usando lei dos nós, como identifica se ele está consumindo ou fornecendo corrente. Mas eu posso ver para os próximos circuitos que a gente vai resolver. Mas esse daqui, no caso, não está aqui, que é o modelo mais simples. Nesse caso não tem como é um circuito mais simples, daí ocorre aquela questão das correntes que eu falei. É mais tranquilo mesmo. Mas eu já identifiquei aqui a regra para e era o que eu suspeitava, então esse não só tá fornecendo potência para o circuito. Vou resolver aqui, eu vou chamar esse resistor de R1, esse resistor de R2, esse resistor de R3. Aqui eu vou chamar de I1, I maiúsculo 1 e I maiúsculo 2. Ampere, volts e potência. Aqui vai ser 7. Aqui vai ser 24 volts. Porque está no mesmo nó. Aqui também vai ser 7. E aqui vai ser 24. Então, hum, 7 vezes 24. 168. Aqui também vai dar 168. E aqui a gente faz uma potência total. PT, chama de PT. Potência total. Agora, a potência total vai ser esse valor vezes 2.
E deu mesmo, 336. Se tiverem dúvida, botem aí nos comentários ou quem tem no meu WhatsApp, me chame pelo WhatsApp. Watts. Deixa as unidades subentendidas aqui, né, para não precisar botar. Só somei aqui a potência, somei esses dois valores. Aqui eu usei a tensão do nó, porque a tensão do nó sobre o resistor era essa, 24 volts. Sobre todos os resistores, na verdade é, porque caso vocês não tenham visto, é um circuito em paralelo. E o que a gente viu lá na segunda aula de circuitos, ou terceira do vídeo do YouTube que eu gravei, em série, em paralelo, a tensão é a mesma. Ou seja, todos eles vão ter a mesma tensão. Usamos a lei dos nós e comprovamos que isso é verdade. Agora vamos fazer dos resistores. Agora tem uma jogada aqui. A soma das potências dos resistores vai ter que dar igual a esse valor aqui de 336. Se não der, porque fez alguma coisa errada. Não, mentira. Geralmente é mais confiável se guiar, se vocês têm dúvida, se guiem pela potência dos resistores. Se vocês têm dúvida, não se guiem por essa potência aqui, porque vocês podem analisar errado e em vez de um circuito estar consumindo potência, ele vai estar fornecendo potência, ele pode estar consumindo potência. E vocês podem não analisar isso certo e podem somar em vez de subtrair. Mas nos resistores, quando vocês somarem os resistores, nos resistores não tem erro. Os resistores vão demonstrar o comportamento do circuito se ele está fornecendo ou consumindo. Ou seja, vocês podem não saber se o circuito está fornecendo ou consumindo potência, mas vocês calculando a potência dos resistores e somando, pouco importa isso. Você somando os resistores, ele vai dar o valor direto e tu vai dizer, se ele deu esse valor aqui é porque está somando, se ele deu esse valor aqui é porque está subtraindo. Ou seja, é mais certo se guiar pelos valores dos resistores, porque vocês só precisam saber, não precisam saber analisar se o circuito está consumindo ou fornecendo potência para o circuito. Não precisa ter esse conhecimento. É só somar os valores dos resistores certinho e fazer as multiplicações e tal. Tá, vamos ver aqui. Agora a gente pega só os valores de cima que a gente calculou, que é respectivamente 2, 4 e 8. Os valores de corrente aqui está na coluna das correntes. A coluna das correntes. Dois, 4 e 8. A tensão é a mesma para todos. Agora tem que fazer a potência de cada um. 48. Fazer um risco aqui para não confundir a potência total com a potência dos resistores. Aqui na potência dos resistores a gente vai calcular a potência total também e vai ter que dar igual a 336. 48 watts. 24 vezes 4, 96. 8 vezes 24, 192. R$336. Daí vocês aqui de novo fazem um PT. Mesma coisa, fazem um PT de novo. É obrigatório isso, tem que fazer. Esse é o modelo que geralmente os professores cobram. E você soma esses valores e vai dar 336. Esse daqui é o modelo, tem que seguir esse modelo. Aqui não precisa somar. Esses valores aqui, esse valor aqui é o que vocês vão se basear. Mas esses valores aqui tem que bater.
Análise correta do circuito, esses valores aqui tem que ser igual. Se tu analisou correto aqui, esse valor aqui tem que dar igual também. Se tu analisou correto, tem que analisar correto. Mas esse valor aqui, se vocês estiverem em dúvida desse valor aqui em cima, se vocês estiverem em dúvida, esse daqui sempre vai ser o correto, vai matar e dizer que ó, tá certinho. Tá? Fazer um... Olhem como é que é o modelo. É mais ou menos assim. A ideia geral é essa. Uma coluna para corrente, uma coluna para tensão e uma coluna para potência. Nem sempre vocês vão precisar calcular todos esses dados. Às vezes com só um dado, por exemplo, só a tensão ou só a corrente já dá para matar. Por exemplo, eu não precisaria calcular a corrente dos resistores aqui se eu não quisesse. Eu poderia calcular a potência usando só a tensão e o valor da resistência. Existem casos que eu não preciso disso daqui e realmente não precisava, era só usar uma fórmula específica do círculo da lei de Ohm e eu não precisaria, que é igual a P é igual a V ao quadrado sobre R, se não me engano. Se não me engano é essa fórmula. Deem uma olhada, botem círculo da lei de Ohm. Na internet vai aparecer o desenho ali da círculo da lei de Ohm com todas as fórmulas para calcular potência, corrente e resistência. Às vezes calcular mais dados é perda de tempo. Nesse caso não foi porque eu já tinha os dados, era obrigatório do exemplo calcular eles. Então é isso, esse é o modelo total, esse é o modelo completo aí, com balanço de potência. E as respostas todas bateram. Menos o balanço de potência, porque de todos os componentes ele não dá a resposta aqui na nossa listinha, ele não dá a resposta da potência de todos os componentes. Mas bateu 336, quer dizer que a gente fez correto. É isso.